Então, a gente começa com Eugen Bleuler, né? Bleuler, que é um psiquiatra suíço, e foi ele que cunhou ali o termo autismo, que significa voltado a si mesmo. É importante a gente entender, e por que eu já coloquei o Bleuler aqui? Porque, inicialmente, os quadros de autismo eles eram categorizados entre quadros relacionados à esquizofrenia, tá? E hoje é óbvio, todo mundo sabe que não faz parte disso. Mas é importante a gente entender a raiz de até como que eram diagnosticados, ou como que era associado à questão do TEA, né, que a gente conhece hoje como TEA, como o transtorno do espectro do autismo, tá? O que ele identificou? Que essas crianças elas tinham dificuldade de estabelecer contato afetivo, retração do convívio social, atitudes e comportamentos rígidos, mutismo em casos extremos. E aí, eu peço a atenção de vocês para duas questões que a gente vai carregar durante todo esse seminário aqui, durante toda essa palestra. E quem é meu amigo sabe, que é meu amigo também, né? Mas quem é o meu aluno sabe que eu falo isso na aula. Vamos reservar duas caixinhas. Uma caixinha para a gente falar sobre comunicação e uma caixinha para a gente falar sobre alguns comportamentos que acabam acontecendo e que a gente pode entender que eles se repetem, alguns comportamentos que eles são mais restritos. Então, essas duas caixinhas ali que a gente vai verificar em que elas estão associadas ao quadro do autismo, tá? Então, a gente tem um Bleuler aí em 1911, e aí a gente teve a divisão do diagnóstico, né, que é com o Hutter. Por quê? Porque a partir dele a gente entendeu que esse diagnóstico ele está mais associado a questões relacionadas ao desenvolvimento cognitivo e não afetivo, como era associado anteriormente. Alguns aqui devem saber da teoria da mãe geladeira, né, que associava o quadro de autismo com mães que não davam afeto ao filho, que eram um pouco afastadas e tudo mais, e tinham essa questão, eram mais frias, né? Então, o quadro era associado de uma questão mais emocional e afetiva e não do desenvolvimento cognitivo. Mas a partir do Hutter, a gente tem essa divisão. E qual que é a proposta, né? O que ele propõe aqui? Que o autismo ele se compõe como atraso e desvios sociais, problemas na comunicação e comportamentos incomuns. Então, a gente tem aquelas questões lá das caixinhas que eu falei para vocês. A gente tem questões relacionadas à comunicação e questões sociais. A gente tem comportamentos incomuns, né? Dentro do quadro do autismo, a gente tem os maneirismos, as questões de estereotipias e por aí vai. E essas duas caixinhas que a gente vai estar trabalhando, tá bom? Tá tudo certo aí? Ah, tá. Achei que tinha parado aqui, mas tá tudo bacana. Então vamos lá. E o início antes dos 30 meses de idade, né? Que é a proposta do Hutter também. Uma outra, que eu costumo dizer, uma senhorinha muito simpática, que cunhou o termo TEA, que cunhou o termo espectro do autismo. Quem que é? É a Lorna Wing, que ela trabalhou das questões da contribuição dela, da importância dela, além da questão de cunhar o termo espectro do autismo, ela traduziu o estudo do Asperger, né? Ela traduziu o estudo do Asperger, então a gente tem essa contribuição muito bacana da Lorna Wing. Qual que é a proposição da Lorna Wing, né? Prejuízos na interação social, na comunicação e comportamentos restritos. Então, aí a gente tem ainda a questão relacionada a social e comunicação e comportamentos, alguns comportamentos restritos, alguns comportamentos interessantes que essas crianças acabavam apresentando. Ela também acabou identificando essa questão. Então, essas pessoas trabalharam muito, tiveram uma contribuição muito grande dentro de cunhar o termo autismo, tá? A partir daí, a gente tem o quê? Né? A gente tem a noção do espectro, mas a gente não utilizava a questão do espectro, a gente só foi utilizar espectro a partir de 2013, quando ele foi incluído dentro do DSM. E aí a gente vai entender o que é o DSM e a CID, que são os manuais que a gente utiliza para fazer o diagnóstico. A CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, e o DSM, que é o Diagnóstico Estatístico, o Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais. A diferença deles são
1, que é a CID elaborado pela OMS, o DSM elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. A CID abrange todas as doenças, então se você tiver uma unha encravada, vai ter uma CID lá para sua unha encravada. Agora, o DSM, ele abrange somente os transtornos mentais. Uma questão é o critério, a CID é o critério que o SUS utiliza para a gente dar os diagnósticos. Então, tem CID, até o ano passado, CID F84. A partir desse ano, CID 6A02, CID 6 e alguma coisa, isso para o quadro de autismo, tá? E o DSM a gente utiliza mais em pesquisas. A gente vai falar mais quando a gente destrinchar aqui o transtorno do espectro do autismo, a gente vai utilizar mais o DSM, tá? Mas é importante a gente dizer que a CID, ela teve essa atualização agora, nesse ano, em 2022, né? Que saiu da CID 10 para a CID-11, Classificação Internacional de Doenças, e aí, a partir desse ano, a gente já tem uma atualização. Mas, para a gente definir aqui o quadro do autismo, a gente vai usar o DSM, e mais especificamente, a quinta edição, tá? O DSM-5, que aí, em 2013, a gente teve a atualização, e a gente teve a atualização do transtorno, que começou a ter, a gente cunhou lá o transtorno do espectro do autismo. E agora os indivíduos eles eram categorizados em nível 1, 2 e 3, tá? Exigindo apoio substancial e muito apoio substancial dentro de todos os prejuízos que eles apresentavam dentro do transtorno ali, tá? E aí, a partir de 2013, a síndrome de Asperger ela não é mais utilizada. A gente não utilizava mais síndrome de Asperger. Ah, professor, mas eu tive um laudo do ano passado que veio com síndrome de Asperger. Sim, porque lembra que eu falei? O laudo a gente utiliza a CID. E na CID ainda a gente tinha a síndrome de Asperger. A partir desse ano não tem mais. Mas em 2013 a gente não tinha mais a descrição da CID. E aí a gente tem ali em 2022 hoje a CID-11, né, que ele atualizou e seguiu o critério do DSM. Desde 1994, CID e DSM eles acabam sendo congruentes. Então, quando uma atualiza, o outro atualiza também. A antiga versão do CID, a gente tinha todas essas descrições aqui, ó, autismo infantil, autismo atípico, síndrome de Rett. A partir deste ano, a gente já mudou. Então, a gente tem, sim, transtorno do espectro do autismo, com todas essas categorizações aqui. O que muda dentro da questão do laudo é que agora o laudo vem mais descrito. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no 6A02.2, transtorno do espectro do autismo sem deficiência intelectual, com linguagem funcional prejudicada. Então, a gente tem uma maior clareza dentro desse critério diagnóstico. Então, vamos lá. Quais são qual é a prevalência, né, desse transtorno? A gente tem ali, pelos dados do CDC, que em 2020, a cada 54 nascidos, uma pessoa era autista. E já em 2021, a cada 44, uma pessoa nascia com autismo. Ah, professor, eu vi um estudo da semana passada que a cada 30, um é autista. Beleza, mas a gente não pode utilizar isso como critério de comparação, porque eles utilizam metodologias diferentes. Então, aqui, os dados da prevalência que utiliza no CDC, ele reúne todos os dados dos serviços de saúde dos Estados Unidos. A metodologia utilizada na outra pesquisa era uma enquete que eles faziam, igual a gente faz aqui com o IBGE. Então, são no censo do IBGE, né? Então, são metodologias diferentes e a gente não pode utilizar esse critério como comparação, tá? Por enquanto, a gente utiliza os dados do CDC, que a gente já tem ali desde 2004, esses dados, e aí você percebe um aumento dessa prevalência ali dos quadros de autismo. E aí mostra o quanto que é importante a gente trabalhar na construção, na identificação precoce desse diagnóstico. E é por isso que eu acho que vocês estão aqui, para trabalhar e para conseguir identificar precocemente esses sinais, esses déficits aí que essas crianças acabam apresentando, né? Porque a gente sabe que quanto mais precoce a intervenção, mais efetiva ela é. Dentro do diagnóstico, por que ele é importante? Porque com o diagnóstico eu consigo ter uma clareza maior sobre aquele transtorno, sobre aquela questão, aquela particularidade daquela criança, e consigo ter uma intervenção mais adequada. E aí, não só é importante o diagnóstico, mas é importante que ele venha muito cedo, para que a gente consiga intervir já nas fases iniciais desta criança.
Por isso que a importância desse seminário, né, para a gente identificar o quadro de autismo dentro de crianças ali da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, para a gente conseguir já precocemente identificar e encaminhar para uma intervenção mais assertiva essa criança, né? Então, o diagnóstico, ela é super, hiper, mega importante. E professores, vocês são fatores fundamentais dentro da construção do diagnóstico dessa criança, ok? O que eu tenho dentro do DSM-5, né? Eu vou ter, como que a gente categoriza hoje o quadro de autismo? Ele tem que apresentar déficit de comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. Lembra aquelas caixinhas? Então, antigamente, a gente utilizava, era uma caixinha para comunicação, uma caixinha para questões sociais e uma caixinha para questão de comportamentos. Hoje, a gente está falando sobre comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. São essas duas questões que eu tenho que identificar para conseguir estabelecer que aquela criança está dentro do espectro do autismo. Ela tem que apresentar déficit de comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento. Essa descrição que está aqui nos próximos slides é a mesma descrição que tem no DSM, tá? Então, eu só vou dar uma breve pincelada dentro dessa questão para a gente trabalhar, e eu quero trabalhar com vocês alguns pontos importantes. Então, por exemplo, que quando eu falo que é déficit de comunicação social, eu falo o quê? Abordagem social normal e dificuldade para estabelecer uma conversa normal. Comunicação verbal e não verbal pouco integrada. Então, aquilo que eu falo e a forma como eu me expresso, por exemplo, como expressão facial, ela não é integrada, ela não tem uma congruência. Dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos. Então, pensa nesses quadros de TEA, quando você está ali dentro de um contexto social diverso, como, por exemplo, uma sala de educação infantil. Você tem que a criança, ela acaba se isolando um pouco mais das outras crianças. As outras crianças engajam em brincadeiras, às vezes não só em brincadeiras, em mordidas e beliscões, que fazem parte também desse processo de maturação dessas crianças, né? E a criança com autismo, por algumas vezes, ela acaba se isolando e não interagindo muito bem com essas outras crianças. Isso indica o quê? Indica esse déficit de comunicação social. E o que eu tenho também? Padrões restritos e repetitivos de comportamento. Como o quê? Movimentos estereotipados e repetitivos. Então, a gente tem o flapping, né? O balancing, que é a criança que se balança. Não somente isso, mas algumas alterações vocálicas também relacionadas a algum quadro de estereotipia. Insistência na mesma coisa. Então, se ela vai brincar de uma maneira, ela brinca só daquilo. Se ela vai falar sobre uma coisa, ela fala sobre aquela coisa, sobre só aquela coisa. Então, pensa, quando a gente está com a criança ali que está no quadro de TEA, é muito comum, isso não é estatístico, tá, gente? Não é um estudo, que a criança que fala sobre isso, ela é autista. Mas a gente sabe que o quê? Que muitas vezes ela tem um interesse específico de dinossauros. Então, ela vai falar somente sobre dinossauros. Se algum dia você chegar e falar assim, os mamíferos, como o cachorro, o gatinho e tal, mas o dinossauro... Então, a persistência e insistência na mesma coisa, no mesmo tópico daquilo que é interesse dela. Dentro desses padrões restritos e repetitivos, eu tenho interesses fixos altamente restritos, como o caso que eu acabei de falar sobre a questão dos dinossauros, sobre questões, por exemplo, de movimentos circulares, então ficar olhando muito para ventiladores, pegar a rodinha de um carrinho e ficar girando, deixa eu ver o que mais. Quadros em que elas fixam e vão embora, como, por exemplo, às vezes elas começam a ler um pouco mais cedo em função desse interesse também. Às vezes elas são bilíngues em função desse interesse fixo, desse hiperfoco em cima de uma determinada habilidade. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais. Então, aqui a gente tem que tomar um cuidado. Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Ela pode ser hiper ou hiporreativa. Então, não é toda criança com autismo que vai entrar num ambiente barulhento que ela vai colocar a mão no ouvido, tá? Porque também ela pode ser hiporreativa àquele estímulo auditivo. Não é toda criança com autismo que vai colocar a mão nos olhos
numa claridade ou em objetos ou situações que tem muito movimento, porque ela pode ser hiporreativa àquele estímulo sensorial. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje eu tenho visto muito story, muito feed, muito TikTok de cara falando, porque o autista faz isso, o autista faz aquilo outro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente fala sobre transtorno, quando a gente fala sobre espectro, o espectro realmente ele é muito amplo. Nem todo autista vai fazer aquilo, ok? Então, dentro desses padrões restritos repetitivos, eu tenho essas estereotipias, insistências nas mesmas coisas, interesses fixos e altamente restritos, hiper ou hiporreatividade. São todos esses quadros relacionados à comunicação social e a padrões de comportamento que fazem parte do transtorno do espectro do autismo. Eu quero voltar com vocês aqui sobre a questão da comunicação social. E lembra que eu falei para vocês que eu ia enfatizar algumas coisas? A gente tem que tomar muito cuidado que hoje a gente está tendo uma banalização do diagnóstico de TEA. Então, muitas pessoas que não têm prejuízos adaptativos e acabam tendo o diagnóstico de TEA. Quando eu falo que uma pessoa ela tem uma abordagem social anormal, quando eu falo que ela tem déficit ali na comunicação verbal e não verbal, quando eu falo que ela tem dificuldade de ajustar comportamentos em determinados contextos, necessariamente eu vou visualizar que essa pessoa ela vai ter um prejuízo adaptativo. Então, a gente observa hoje pessoas que se autodenominam autistas, que não têm prejuízos adaptativos, se relacionam, são altamente bem-sucedidas e por aí vai. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje a gente, infelizmente, tem tido uma banalização desse diagnóstico. Inclusive, que seria muito melhor explicado como, por exemplo, um transtorno de comunicação social pragmática, tá? Mas está tendo muito, realmente, diagnóstico que não deveria ser quadro de TEA. A partir daí, a gente tem nível 1, nível 2 e nível 3. Então, se necessariamente o quadro leve ele vai necessitar algum suporte, eu vou ter prejuízo adaptativo. Eu vou ter alguma dificuldade ali dentro da minha rotina diária, em alguma área da minha vida. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? Esses são os níveis de gravidade que a gente tem que pontuar dentro do diagnóstico. Vou deixar para vocês aqui os níveis de acordo com a interação da comunicação social e também com o nível 1, 2 e 3 do comportamento restrito e repetitivo também. Mas eu quero falar com vocês agora sobre aquilo que a gente apresenta, que é a zona de penumbra. Então, principalmente vocês que são professores da educação básica, a gente tem uma fase em que a criança ela vai apresentar repertórios que são de crianças com autismo, mas não necessariamente essa criança é autista, tá? Então, às vezes uma criança, num momento de ansiedade, de euforia, ela chacoalha a mão. Não é o fato dela chacoalhar a mão, dela fazer um movimento com flapping, que ela tem autismo, tá? Necessariamente dentro dessa fase ali, que é até os 5 anos de idade, a gente tem uma zona de penumbra em que algumas características típicas, elas se misturam com atípicas. Então, por isso que, às vezes, é muito complicado a gente laudar um diagnóstico. Por isso que a gente tem que encaminhar para uma avaliação multidisciplinar e, muitas das vezes, contar com o auxílio do professor, que ele vai identificar ali como que é a relação social daquela criança dentro daquele contexto. Ok? E aí, é melhor, se a gente observa alguma dificuldade, iniciar o tratamento, depois suspender, do que atrasar e depois a gente ter um prognóstico desfavorável. Então, a gente tem que sempre frisar isso. Quando você conseguir identificar alguma coisa, que você vai chamar aquele papaizinho lá na reunião de pais e vai conversar com ele e falar assim, a gente identificou isso e tal, não sei o quê, não necessariamente você vai ter que falar para ele, você vai precisar, porque não é a sua função de falar que ele tem autismo ou não tem, mas é a sua função de identificar e mostrar para o pai que ele está com algum tipo de atraso. Sendo isso, ele precisa intervir sobre aquele atraso, porque quanto mais cedo, mais prognóstico, melhor prognóstico a gente tem dentro desse quadro aí. Como reconhecer os sinais do TEA sendo professor da educação básica? E aí é muito bacana, por quê? Porque sendo professor, dentro da sua graduação, dentro da sua... você teve indícios aí, você teve, não só indícios, você teve alguma matéria que vai falar sobre o desenvolvimento da criança, né? E aí,
alguns desenvolvimentos como esse, né? Aos 12 meses a criança fixa o olhar, aos 4 meses ela emite som, aos 6 meses ela sorri muito ao brincar, aos 9 meses ela sorri e ri enquanto olha para as pessoas. Dentro do desenvolvimento normal, eu vou apresentar esses marcos aí. E olha aqui, ó, a partir dos 6 meses, eu já consigo identificar que essa criança ela não tem sorrisos e expressões alegres. Dos 9 meses, não responde às tentativas de interação feitas pelos outros quando esses sorriem. Então, eu já consigo identificar que alguma coisa já está em defasagem. Ela, por conta disso, ela tem autismo? Não. Ela tem alguma questão ali que está em atraso no desenvolvimento dela. Outros marcos importantes como 12 meses, imitar gestos, 15 meses, troca com pessoas muito sorrisos, sons, gestos em uma sequência. 18 meses, lá, 1 ano e meio, fala no mínimo 3 palavras. E aí, mínimo 3 palavras, porque a gente tem algumas criancinhas que falam muito mais, até estruturam frases, né, com 1 ano e meio, mas o marco ali, eu tenho que falar pelo menos, no mínimo 3 palavras. 24 meses, brincar de faz de conta, forma a frase de 2 palavras com sentido que não seja repetição e por aí vai, tá? 36 meses, a gente tem a brincadeira simbólica, com a interpretação de personagens. Ah, eu sou o Homem-Aranha, eu sou o Hulk, eu sou isso. Então, eu vou fazendo essa troca de papéis, eu vou fazendo essa interação com a criança. E aí ela consegue estabelecer. E se ela não faz isso, ela já tem algum atraso ali que eu preciso identificar. E aí, galera, o que eu deixei e o que eu vou deixar de presente para vocês, tá? Nós temos um instrumento de rastreio chamado Autism Behavior Checklist, que é um checklist que a gente faz para saber se a criança tem uma probabilidade de ter autismo ou não ter autismo. Então, a gente tem aqui, ó, essa escala que ela vai analisar 57 comportamentos dessa criança. E aí, dentro desses 57 comportamentos, eles vão estar categorizados em sensorial, relacionamento, uso do corpo e objetos, linguagem e habilidades sociais, tá? A pontuação ela é definida de 1 a 4, já pré-estabelecida estatisticamente. E eu vou mostrar para vocês o que isso significa, tá? Se a criança atingiu 68 pontos ou mais, ela provavelmente pode ter um quadro de TEA. Se ela tem 54 em 67, tem um indicativo que ela possa ter um quadro de TEA. Se ela tem 47, 53, a gente tem uma dúvida quanto à probabilidade de TEA. E abaixo de 47, a gente tem uma criança típica.